Olá, olá, tudo bem? Nesse episódio a gente vai falar sobre o uso de IA, inteligência artificial, para te ajudar aí nos seus projetos de marketing digital. É muito complicado falar sobre esse assunto porque as possibilidades são infinitas, né? E cada um vai utilizar a IA de uma forma que achar mais interessante, tanto para o bem quanto para o mal. Então, o que cabe a gente é falar como é que a gente, o que a gente vê da IA, como é que a gente vê esse ponto de vista e quais as ferramentas que a gente pode compartilhar para ela te ajudar aí no seu nicho, né, no seu mercado, beleza? Então vamos lá. No meu mercado de aulas de música e tudo mais, eu tenho a IA como uma aliada muito boa e também como uma vilã também muito boa. Por que eu falo boa? Vou te dar duas ideias. A primeira ideia é o lado bom. Tem um monte de coisa lá que a gente pode usar e agregar no nosso negócio, né? Coisa que pode ajudar a gente a produzir e tudo mais. E o que é o lado ruim que também é bom? Muita gente está usando o IA para poder criar material didático e tudo mais que não funciona. Só que quando eu falo que é o lado ruim e é bom, é porque aí as pessoas vão realmente ver que quem tem resultado, né, tem um resultado por causa de algumas práticas. E essas pessoas que usam a IA para poder criar material didático de um jeito muito solto, sem muita cautela, sem pensar no que a gente está discutindo aqui nesse vídeo, elas vão sair do mercado rápido, assim, não vai conseguir se manter no mercado. Porque afinal de contas, todo produto ruim, ele sai do mercado, é uma questão de tempo, né? Então a gente vamos fazendo um negócio de um jeito que a gente acha que é o jeito certo, né? De acordo com a ética, de acordo com os nossos princípios, né? E as pessoas vão vendo o outro lado ali acontecendo e derrubando aquilo que é ruim por causa do tempo, né? É claro que existe um lado negativo, que enquanto mais coisa tem no mercado sobre aula de música feito com IA, avacalha o mercado, mas também demonstra que existem coisa boa e o que tem de diferencial nessa coisa boa. Como é que eu uso a IA no meu negócio? Às vezes eu faço alguns textos, né? E eu escrevo do meu jeito, do jeito que eu falo, do jeito que eu quero observar e tudo mais, né? O moço aqui queria sair, mas não deu certo, então não dá para entender. Tem hora, o trânsito é muito doido. Então, assim, às vezes eu escrevo um texto e eu cometo alguns erros, muitos erros de digitação ali, acento, vírgula, essas coisas, porque às vezes eu estou empolgado, eu só estou colocando ali um monte de ideias, né? E aí eu peço a IA para revisar esses textos para mim, organizar uma coisa ou outra para depois eu revisar, né? E colocar no meu material. Eu quase nunca crio material. Quando eu falo quase, é porque depende do serviço que eu estou fazendo. Quase nunca crio alguma coisa que não passe por uma revisão, né? Então, eu uso a IA para poder revisar os meus materiais e depois eu reviso o que a IA fez. Ou seja, nem sempre ela acerta, tá? Para IA, pelo menos no momento que eu estou fazendo esse vídeo, e sempre baseada em ChatGPT, que é uma que a gente mais usa, né? E ela pega muito assim, quantidade de posts online, tá? E aí quando tem muita gente replicando a mesma informação, ela entende aquilo como verdade. E muitas vezes não é. Muitas vezes não tem ali uma informação, uma novidade que possa realmente fazer diferença para o aluno. Então, dentro dessas entrelinhas, eu também sempre busco pesquisar o que há de melhor, o que há de novidade, para eu trazer para o aluno, né? Se for para eu ficar replicando alguma coisa que já tem, em breve, muito breve, eu serei substituído por uma máquina. E eu não quero isso, né? Eu faço um serviço hoje que não dá para uma máquina fazer, né? Então, o que seria isso? Você pesquisar, você criar novos conhecimentos, criar novas percepções, né? Que uma máquina não faz. Ela pode criar do ponto de vista de juntar alguma informação com a outra e chegar numa terceira, mas ela não vai conseguir testar isso com
com uma pessoa real, num ambiente real, sabe? Colocando alguns experimentos, certo tempero dela ali para poder chegar a um resultado que realmente faça diferença no mercado, né? Quem faz isso somos seres humanos, é a gente. Então a IA não pode criar, gente. A gente que cria, a gente que tem que dominar essa coisa que está na frente, tá? Então eu uso para isso. Para que mais? Eu uso também para ter informações sobre novidades online que eu não tenho tempo para confirmar. Por exemplo, sobre descrição de vídeos, thumbs, criação de vídeos. Geralmente eu peço ela para gerar uma boa descrição de um determinado vídeo. Alguma coisa que ia demorar mais tempo para eu fazer, por exemplo, uma aula, eu quero saber quais são os melhores momentos da aula, e aí eu sei quais são os horários ali, mais ou menos, e não tenho tempo de descrever o que eu fiz em cada momento. Então peço a IA para me ajudar nisso, e depois eu reviso para saber se ela fez legal, porque aí eu ia gastar, sei lá, 5 minutos para poder escrever uma determinada coisa, né? Não que 5 minutos seja muito tempo, mas 5 em 5 minutos para você ir revisando cada conteúdo. Se você tiver 1000 conteúdos é difícil. E a IA, então, ela pode ajudar a gente quando você tem muita coisa, igual quando eu tenho muito vídeo. Então quando eu pego um vídeo, aí eu quero associar um outro, eu gosto de fazer essas pesquisas. Outra coisa também, eu gosto de perguntar para ela sobre o quão bom é criar de repente um hiperlink de um material, né? E o quão bom ela pode me ajudar a compreender esse hiperlink. Por exemplo, às vezes eu tenho uma aula de teoria musical num lugar, às vezes eu tenho uma aula de prática musical em outro lugar, e eu como ser humano eu penso, pô, legal, essa aula aqui, ó, vai ajudar muito a pessoa a ter a compreender essa outra aula aqui. Só que às vezes, naquele momento, às vezes eu tô com a cabeça que eu tô trabalhando com edição e não tô com a cabeça de professor. Eu peço a IA para tentar encontrar alguns assuntos que tem relação com o assunto A, que tem relação com o assunto A, que tem relação com o assunto B, para ela me sugerir 3, 4, 5 outros conteúdos para que eu possa de repente escrever ou criar alguma coisa com a minha expertise e fazer essa conexão mais leve para o aluno não sair de uma dica que ele está aprendendo de repente acordes para uma música que ele está executando acordes sem passar por uma coisa prática, sem passar por uma coisa de exercício, de como praticar, de separar um tempo para poder fazer aquilo, entende? Então eu gosto de trazer essa transição para o meu aluno e uso a IA para isso, beleza? Outra coisa também que eu uso muito, pelo menos atualmente eu estou usando muito, é para poder gerar thumbs do YouTube. Então eu pego uma imagem, coloco lá nela e peço ela para gerar imagens e títulos, sugestão de título, sugestão de tags, né, para alguns conteúdos. Eu gosto de pedir para ela essas coisas porque são coisas que elas são repetitivas, replicáveis, funcionam, é simples para a IA fazer, e se eu ficar muito tempo pensando eu vou chegar no mesmo resultado depois, só vou gastar mais tempo. Então tudo que a gente sabe como faz, né, mas é uma coisa repetitiva, eu acho legal colocar a IA para fazer. E tudo que é pesquisa que a gente tem para poder fazer, eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente pede para a IA e sempre passar por esse crivo, sempre passar por essa análise humana, tá? Eu voto muito nessa ideia de você fazer isso aí no seu negócio, tá bom? Então, essas são algumas coisas, né, que eu peço a IA para fazer e que fazem muito diferença no meu negócio. Dá para usar para mais coisa? Minha nossa, dá para usar para muito mais coisas. Porém, algumas coisas não fazem muito sentido no negócio agora. E aí a gente deixa para usar depois, tá bom? Então tamo junto, vamos para frente, que atrás vem gente. É isso aí. Tchau, tchau. Volta o vídeo, vai sacando aí, pegando aí as dicas, né? E aplicando no seu negócio, fazendo um teste aí para ver como a coisa funciona, tá bom? Ah, e diga-se de passagem, tem uma última dica aqui. Uma das coisas mais interessantes assim que eu gosto de fazer com a IA é quando eu crio um conteúdo novo, tá? Eu peço ela também para gerar alguns scripts do que falar, como falar em algum tipo de conteúdo,
para ela me dar uma organização de aula. Daí, na hora que eu estiver fazendo a minha revisão, eu coloco a minha assinatura ali naquela percepção para a coisa ir para frente, beleza? Só uma dica bônus aí, beleza? Tamo junto, até a próxima.